Então, ok, agora acho que a gente está gravando. Então, Então, a gente bem-vindas vai mais uma vez, bem-vindos ao Desafio Detox. São 21 dias aí para a gente começar hábitos melhores, hábitos mais saudáveis. E eu vou passar um pouquinho para vocês o que a gente preparou, tá? Faz um tempo que a gente estuda aí esses cardápios, a Tati mais na parte da nutrição e eu na parte dos óleos essenciais e principalmente essa parte da mentoria, né? Por isso que o nome do desafio é simplesmente saúde. Porque uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, e que eu vivenciei isso e pude aprender mais e me ajudou muito, é que a nossa alimentação ela é totalmente ligada com as nossas emoções. Né? Desde que a gente aprende a comer, o bebê nasce buscando mamar, né? O mamar, a sucção, ela vem com pura emoção junto. Né? Quem aqui é mãe, já teve filho, sabe como que é que muitas vezes o mamar nem é mais só fome, é uma parte emocional, tá chorando, tá acalmando, tá com dor, a gente coloca o filho ali no peito para acalmar. Então, desde que a gente nasceu e aprendeu que a sucção, a alimentação, ela gera esse bem-estar, gera esse prazer, e a gente acaba se condicionando a tudo isso. Aí a gente cresce comemorando a vida, a gente comemora comendo, né? A gente tá triste, a gente quer comer. A gente vai fazer festa, comemora, né? Comemorar. A gente já tá no nome, né? A gente sempre comemora assim. Se encontra, come. Tá sozinho, quer comer alguma coisa. Então, assim, a comida, ela tá muito ligada à nossa parte emocional. E o que eu queria convidar vocês para esses 21 dias, eu preparei aqui algumas perguntinhas, algumas reflexões, né? Então, pensando na saúde, pensando nas estratégias, a gente tem feito esse programa para vocês. Então, obrigada por vocês estarem aqui. Isso aqui é mais que um programa de 21 dias, é uma mentoria, um estilo de vida, que a gente quer convidar vocês a experimentar esse estilo de vida, para a gente ter controle do seu corpo e da sua mente. E os olhos, gente, eles dão um suporte tão gigantesco com essa parte de controle seu corpo e mente, porque os olhos, eles não tratam só a gente fisicamente, eles tratam as nossas emoções. Quando a gente inala um óleo, eu vou deixar isso para a Cindy explicar melhor, que era uma terapeuta, ele mexe com todo o sistema límbico, ele ativa todas as nossas emoções, então ele ajuda a gente nos nossos gatilhos. Quando as pessoas me perguntam assim, Ana Laura, tem óleo para emagrecer? Eu falo, não, tem óleo para te ajudar com o teu gatilho. Né? Não tem um óleo milagroso que vai tomar e emagrecer, mas tem um óleo que vai te despertar de manhã, que você vai tomar para um exercício, vai ter um rendimento muito melhor no exercício. Então, tem o óleo que vai ajudar no metabolismo, e aí vocês vão entender tudo isso daqui a pouco, tá? Então, sejam bem-vindos. É muito mais legal a gente fazer isso em grupo, a gente se incentiva, a gente se inspira. A gente vai postar aqui para vocês receitas. A gente vai colocar aqui alguns cronogramas para vocês também, algumas sugestões, sugestão de aplicativo. A gente tem a Amanda, que é nossa, eu brinco, ela é nossa musa fitness, ela compartilha um monte de coisa de exercício, a gente também compartilha. Queremos convidá-los, inclusive, para, ao compartilhar isso no Instagram, marca o @experiência.doterra. Marca a gente lá para a gente acompanhar vocês. E assim todo mundo vai olhar os stories, vai ver assim todo mundo junto nessa alimentação saudável, nos exercícios, nesse incentivo que a gente preparou para vocês, tá? Agora, eu quero fazer um convite para vocês. Eu estou pegando óleo aqui, que é hora de dormir, eles enchem o difusor de óleo. Eu estou numa reunião agora. Então, meninas, eu queria que vocês pegassem um papel, uma caneta. Inclusive, a gente vai colocar aqui no grupo, a gente vai colocar o cronograma para vocês. A gente preparou um e-book muito legal. Como eu falei para vocês, a Aline é nossa designer, então tem um material muito lindo para vocês imprimirem aí e fazer diariamente os 21 dias acompanhando tudo certinho, tá? Então, primeira pergunta, eu quero fazer para vocês, que vocês reflitam aí. O que você quer? É uma pergunta tão parece meio óbvia, ao mesmo tempo ela é complexa, né? A gente vai pensar o que você quer. Normalmente, quando eu faço essa pergunta, as pessoas já começam a responder coisas que elas não querem. O que realmente você quer? Quais são realmente o nosso objetivo?
É muito legal a gente traçar nossos objetivos. Eu gosto mais da palavra objetivos do que meta, tá? Porque o objetivo você é algum lugar que você quer chegar, parece que é mais concreto. Quando a gente faz objetivos atrelados aí aos nossos valores, a coisas que são importantes para nós, a gente está em harmonia, né, com o nosso sistema, com o que a gente acredita. Então, quando a gente, olha, eu quero ter mais disposição para brincar com os meus filhos, eu quero usar as roupas que eu tenho, eu quero voltar ao corpo que eu tinha antes de engravidar, eu quero olhar no espelho e me sentir mais feliz, enfim. Cada um vai pensar aí no que quer, né? O que que é o seu objetivo. E aí, um exercício muito legal para vocês fazerem é pensar sobre isso e pensar em algo concreto, tá? A gente também tem uma folhinha que foi preparada para vocês, que tem lá para vocês colocarem peso, é, fazer as medidas e tirar foto, gente. Tirem fotos. A foto, assim, ela não mente. A calça não mente. Às vezes a gente está ganhando mais músculo, perdendo mais gordura, a balança não, a gente não vê tanto resultado. Então, mas pesem no primeiro dia, né? Pesem hoje, amanhã de manhã, antes de começar. É legal para ter é um parâmetro, né? Não é o mais ideal. A Nutri daqui vai falar sobre isso. A gente tem outras medidas mais eficazes. Mas como a gente está num grupo, essa vai ser um indicador legal, tá? Mas eu quero agora que rapidamente vocês, eu vou passar o tempo para a Tati, mas eu queria convidar vocês para essa reflexão, né? Pensar aí o que que vocês realmente querem. Olha só, eu quero mostrar essa imagem para vocês aqui. Olha só. Os hábitos que você tem hoje vai definir quem você será no futuro. Isso te assusta ou te conforta? Olha essas duas mulheres, ambas com 74 anos. Então, primeiro a gente tem que ter uma motivação, o nosso porquê, né? Porque a gente quer mais saúde, porque a gente quer viver melhor. As escolhas que a gente faz hoje são os resultados que a gente vai ter depois. Então, assim, o convite para começar de onde você está, não importa a idade que você tenha, se você está num pós-parto, se você está numa aumentação, se você está numa idade que já faz exercício há anos, está começando agora, está sedentário, não tem, a gente vai dar muitas sugestões para vocês. Mas esse é o primeiro porquê para despertar, poxa vida, qual a resposta dessa pergunta? Né? Os hábitos que você tem hoje vão definir quem você vai ser. Isso está te confortando ou está te deixando preocupada? Essa é a primeira reflexão para a gente chegar no nosso porquê, dessas perguntas, dessas respostas do que a gente quer, tá? E agora eu vou convidar vocês para um exercício muito rápido, que eu gosto muito, eu estudo programação neurolinguística, eu estudo neurociência e comportamento humano, eu sou uma apaixonada por tudo isso. Os olhos vieram só complementar, porque eu falo que os óleos essenciais, eles tratam nossa saúde e o nosso corpo, gente, ele não fala, ele grita muitas vezes. A raiz dos nossos problemas, das nossas doenças, ela tem sempre uma raiz emocional, né? Tem muita doença psicossomática que vem atrelado a isso. Então, a gente quer todo mundo aqui com um corpo saudável, tá? Aqui tem essa mulher que é uma musa fitness, né? Mas a gente quer convidar vocês a voltar mais até para a saúde, tá bom? Deixa eu voltar aqui, então. Então, eu queria agora fazer um convite para vocês, tá? Vai ser 2 minutinhos só. Eu não consigo ver vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver pelo computador. Vocês estão com câmera fechada? Quero ver vocês. Deixa eu ver, ó. Algumas já apareceram aqui para mim. Adoro ver vocês. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha lá, gostei. Agora eu já consigo me conectar mais com vocês, tá? Não importa, tá, gente? Se tá em casa, chegou do trabalho, se tá na cozinha, se tá cuidando de um filho, se tá de pijama, a gente tá todo mundo no mesmo barco, aqui são 9 da noite, 9h19. Estamos falando de mulheres reais, maravilhosas e de vidas reais, tá bom? Mas eu quero agora que vocês fechem os olhos por 2 minutos, tá? Quero que vocês fechem os olhos. Tati também pode fazer, Tati. A Nutri pode fazer também. Quero que vocês fechem os olhos por 2 minutos e eu quero que vocês pensem, que vocês imaginem no presente, tá? Não é assim, eu vou ter, não é agora. Quero que vocês pensem nesse momento, na saúde que vocês têm. É a saúde desejada, mas vamos pensar assim, eu
Sou feliz e grata porque eu tenho uma saúde assim, porque eu diminui meu colesterol, porque eu resolvi tal problema de saúde, porque eu tô usando de novo as minhas roupas. Pense nos porquês de vocês, tá? Eu sou feliz e grata porque eu tenho esse programa que me incentivou, que eu aprendi a usar mais os olhos que eu já tinha, ou conheci esses olhos que agora estão me ajudando. Eu posso voltar a fazer as minhas caminhadas, as minhas corridas, os meus exercícios, enfim, pensem nos porquês de vocês. Mas coloquem isso no presente. Pensem que agora vocês chegaram nesse objetivo, vocês estão nesse objetivo. Vocês estão com o corpo que vocês querem, vocês estão usando a roupa que vocês querem, vocês estão correndo o quanto vocês querem, vocês estão se exercitando do jeito que vocês querem, vocês estão largando os remédios que vocês queriam largar, que fazem outros maus. Então, vocês estão desse jeito, pensa nisso. Sente essa, tem essa sensação do que você consegue fazer com esse objetivo que você quer. Né? O que você está alcançando, como está a sua vida, como você se comporta no seu trabalho, como você se coloca na internet agora que você está com esse objetivo concluído. Seja ele de médio prazo, de longo prazo, de curto prazo, não importa, se são só esses 21 dias, ou se a gente está falando de uma vida nova. Porque o ano novo que a gente quer começa agora, com as escolhas que a gente faz hoje. Isso é uma ótima época para a gente mudar hábitos. Então, pensem, vocês chegaram lá desse jeito, com a saúde, às vezes não é só saúde física, a gente está com a saúde mental. A gente vive hoje uma pandemia muito maior na esfera emocional. Então, eu estou mais tranquila, eu consigo ter mais paciência com a minha família, eu consigo ter mais paciência comigo. Pensa que vocês estão desse jeito que vocês almejaram, vocês estão, vocês conseguiram. Qual a sensação de chegar aí e conseguir? Conseguir entrar naquela roupa, conseguir mudar, voltar para as roupas que já usava, conseguir estar saudável para estar com seu filho, conseguir diminuir a percentual de gordura, aumentar a massa magra, conseguir se sentir saudável. Como é sentir isso? Se apropriem desse sentimento, tá? Esse lugar que vocês foram agora é o lugar da fantasia. Vocês podem abrir os olhos. Quando a gente volta agora para a nossa razão, para o momento de agora, que a gente põe em razão, põe em realidade nesse momento de fantasia, de criação. E esse exercício, gente, a gente pode fazer com qualquer uma das nossas metas. Físicas, emocionais, seja para superar qualquer dor, qualquer problema, para alcançar uma meta no trabalho. Eu fiz esse exercício esse mês, foi muito legal, porque eu me senti alcançando uma meta que eu pensei que estava distante ainda de alcançar. E o que acontece? Só para explicar para vocês. Quando a gente fala, pensar positivo, que não é a mágica, você ficar repetindo e acontece. Quando a gente faz nosso cérebro chegar, imaginar o nosso resultado, a gente começa a usar o nosso inconsciente, que é 90%, alguns livros falam 95% do nosso cérebro. Então, a gente começa a fazer esse inconsciente trabalhar junto para o nosso objetivo. Então, esse início do mês, quando eu pensei na minha meta, estava muito distante, mas eu imaginei ela acontecendo, imaginei o que eu faria com a meta, com o dinheiro, com a equipe aumentando, com o progresso, imaginei tudo isso. E depois, quando eu voltei para a minha realidade, o que muda? Ah, porque eu imaginei vai acontecer? Não. Mas não só por isso, mas por ter imaginado, por ter sentido, o nosso inconsciente vai começar a trazer inspiração. Quando você relaxa, quando você vai para a fantasia, sabe quando a gente fala assim, ah, um dia eu vou ter tal carro, tal casa e tal, a gente tem esse momento de fantasia, às vezes com o esposo, com os filhos. Esse momento de fantasia, a gente relaxa. E a hora que a gente relaxa, a gente começa a criar, a gente começa realmente a pensar. Porque grande parte do tempo a gente não está pensando, tá? Essa é uma verdade. A gente está só fazendo atividade mental, não pensando realmente. E aí, a gente começa a ter mais inspiração. Me vieram muitas inspirações. Inclusive, começar esse desafio esse mês. Então, só quero dar um exemplo para vocês. Coisas que já existem. Os olhos já existem, a nutricionista já existe, o programa já existia, mas, de repente, a inspiração, eu posso fazer isso aqui para me ajudar mais. Porque essa parte agora, meninas, é uma coisa muito pessoal. A gente vai sugerir muitas coisas para vocês. E vocês vão olhar, a não ser que depois vocês façam uma consulta particular com a Tati, que ela faz todas as medidas, aí sim vai ser uma coisa bem personalizada. Aqui no grupo, a gente passa estilo de vida e direcionamentos mais gerais. A Tati vai falar sobre isso agora, tá? Então, vai ser muito pessoal. Quando você sentiu, quando você fez sua imaginação chegar lá,
você vai ver que vai começar a vir as inspirações. Vai começar a vir as inspirações. Então, visualizar é muito real, tá? Então, assim, ó, eu quero que vocês escolham uma foto, ou uma calça, ou um vestido. Separa aí essa calça, veste ela hoje. Eu tenho uma foto com uma saia assim, ó, aberta desse tamanho, assim, ó, o zíper. E eu tirei foto no provador, mandei lá no grupo das primas, né, Tati? Você lembra desse dia? Mandei lá o ano passado, tipo assim, ó, com a cara assim, ó. E eu comprei a saia, tá? Eu tirei foto no provador e eu comprei a saia porque eu falei, eu vou levar essa saia, eu vou levar essa saia, eu quero essa saia. Agora eu uso a saia e tiro foto e falo aqui a saia do provador que eu entrei. Então, eu olhava para a saia, eu vou entrar nessa saia. Ou aquela roupa que a gente quer voltar a usar, o vestido do Natal que tá apertadinho. Então, visualizem. Escolham uma foto que vocês estão na saúde que vocês desejam, às vezes, ou mais perto que vocês já chegaram disso, né? Aquela foto que retrata isso, para vocês olharem ali. Então, uma outra, não sei quem aqui tem grupo sozinha, eu tenho uns 5 grupos sozinha, né? O grupo sozinha é vida. Quem não tem, super indico. Põe essa foto naquele grupo sozinha para você olhar todo dia de manhã. Aí você vai falar, olha, eu sou muito feliz e grata porque eu posso ter acesso a uma alimentação saudável, porque eu me alimento bem, porque eu cuido do meu corpo, né? Fora que a gente tem um corpo que é um presente, tá? Uma última pergunta para passar para a Tati, gente, assim, ó. Se vocês pudessem ganhar um carro, vocês vão ganhar um carro para a vida inteira de vocês. Qualquer carro, qualquer marca. Falar assim agora, meninas, escolham um carro e vocês vão ganhar, amanhã tá na porta de vocês esse carro. Cada uma vai escolher um carro aqui. Tá, calma que eu não vou fazer nenhum exercício louco não, tá, gente? Mas é só uma reflexão. Vocês podem escolher o carro que vocês quiserem, do valor que vocês quiserem, do modelo que vocês quiserem. Só que tem uma condição. Vocês vão continuar com esse carro o resto da vida. Esse carro vai ser de vocês para sempre. Pode ser a BMW dos sonhos, mas ele vai ser seu para sempre. Esse é o único carro que a gente vai entregar para vocês. Quero saber o seguinte: como vocês vão cuidar desse carro? Que tipo de gasolina vocês vão colocar nesse carro? Quantas vezes vocês vão fazer limpeza nesse carro? Como que esse carro vai girar? Ele vai ter os melhores pneus, qualquer um, o mais barato, o que andar? Como que vocês vão cuidar desse carro milionário, maravilhoso, tecnológico que vocês vão ganhar de presente? É a mesma coisa com o nosso corpo. A gente ganhou esse carro maravilhoso, valioso, tecnológico, com uma máquina aqui, ó, perfeita, que nenhuma máquina pode imitar o cérebro. Nossa inteligência perfeita está aqui dentro. Um corpo perfeito, ou perfeito para a gente, ou do jeito que a gente tem, como a gente tem ele, para a gente fazer o nosso melhor. Como a gente recebeu o nosso corpo, né? Não sei quantas de vocês são cristãs, mas a gente recebeu esse corpo de um pai, esse que eu acredito, para a gente cuidar dele da melhor forma. Então, como a gente está cuidando desse corpo? É essa reflexão que eu quero deixar para vocês, tá? Para que vocês incentivem, porque vai ter momentos que a gente não vai querer seguir, vai querer. A gente está começando numa quinta-feira amanhã, para vocês estarem fortes no final de semana, tá? Usem a mente de vocês a favor de vocês. Quando eu fiz o detox, eu pensava assim, meu, são 21 dias. Eu vou conseguir desintoxicar meu corpo do açúcar. E depois eu continuei. Eu fazia assim, uma vez por semana, eu vou escolher alguma refeição para comer alguma coisa que eu quero, de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, sem, sem chicotear a gente mesmo com as coisas. Outra dica de ouro, eu quebrei aqui, não espera o outro dia, não espera a segunda-feira, não espera, na próxima refeição você já volta para o foco e continua firme no seu propósito, lembrando do teu porquê, lembrando do teu carro milionário, tá bom, meninas? Então, essa minha parte eu vou passar para a Nutri, que é a parte importante, mas continuem com esse porquê. Responda essas perguntas aí no grupo de vocês, ou no e-bookzinho que a gente vai mandar, que vocês vão imprimir, e fiquem focadas esses 21 dias, porque o resultado, ele é real, e a gente merece, sim, um corpo mais saudável, tá? E ele é possível. Pode falar, Nutri, senão eu não paro de falar nunca, ela sabe disso. Se eu cortar, senão acabou a reunião. Mas, meninas, é super importante essa parte mental e emocional. Inclusive, quando eu atendo as pessoas particular, eu sempre
Normalmente, né, quando a gente procura um nutricionista, que a gente tem objetivo, tem muita coisa ligada com a parte emocional. Então, a gente sempre tem que estar alinhado, né, com alguém que ajude as nossas emoções também. Então, a Nutri vai ajudar na parte, né, do cardápio, da alimentação, se tem alguma doença, mas tem que ter alguém também para trabalhar a nossa mente. Então, é muito essa mentoria que a gente criou, a gente quis unir nessas duas partes para poder a gente ter sucesso, né? E porque assim, 21 dias, vou fazer 21 dias e depois, né? Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa e a gente faz 21 dias, é, essa coisa, ela começa a se tornar um hábito. Então, não vai ser algo. Quando a gente continuar, eu falo até por mim, que muita coisa foi mudando no decorrer da minha vida. Hoje não é mais um sacrifício para mim, tipo, almoçar, né? Um prato cheio de vegetais, com uma proteína. Não é mais sacrifício não comer açúcar todo dia. Por quê? Porque eu me habituei. Então eu não fico mais pensando assim, eu tô de dieta, estou fazendo. Não, eu vivo dessa maneira. Eu como sobremesa, eu como pizza, eu como hambúrguer, como. Mas é uma exceção. A gente tem que tomar cuidado para a exceção não virar regra. Então, eu saio com meus amigos, eu tenho comemorações, tem aniversário, tem. Mas isso são exceções. O meu dia a dia, né, eu procuro manter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, e aí isso já não é mais um sacrifício. Então, o propósito realmente do programa é a gente é, incutir isso na nossa mente, né, na nossa vida, e não ser algo mais um sacrifício, né? Por isso que eu até falo, você eu, eu, eu não gosto nem que a gente use essa palavra. Tô de dieta. Não, não é estou. Eu adquiri hábitos mais saudáveis e eu vivo isso, né? Porque a dieta, a gente faz uma semana e aí na outra a gente não vai fazer? Não. São hábitos alimentares que a gente vai seguindo e fazendo com que ele se torne parte da nossa vida. Que a gente goste, que a gente mude o nosso paladar e que a gente comece a ter gosto, né, por essa vida mais saudável, por esses alimentos mais saudáveis também, tá? Então, como que vai funcionar? A gente vai ter o suporte dos óleos essenciais, né? Que eles vão ajudar o nosso metabolismo, né? Ajudar nessa queima de gordura, ajudar a equilibrar nossos hormônios. E a alimentação também. Porque o que acontece? Não sei se vocês ouvem falar, né? Hoje está bem, bem famoso esse estudo, vai falando que o intestino é nosso segundo cérebro. Por quê? Porque muitos hormônios, e principalmente os hormônios que dão equilíbrio emocional, 80% deles são produzidos no intestino. Então, o que acontece? A gente está com o intestino inflamado, a microbiota intestinal desregulada, a gente vai ter problema emocional também. Às vezes tem muita coisa ligada à depressão que tem a ver com a nossa alimentação. Tem muito a ver. Nosso corpo, ele é uma máquina perfeita. Então, se ela não estiver funcionando em harmonia, a gente vai sentir coisas, né? A gente vai adoecer, tanto emocionalmente como fisicamente. Então, o que acontece? O cardápio também é um cardápio anti-inflamatório. São alimentos que estimulam as nossas células a estimulam nossas células a liberarem as toxinas, né? E o que acontece? Junto com o cardápio, a gente vai ter uma estratégia de jejum intermitente, tá? O que é legal falar? Se você não está acostumado com jejum, ou tem alguma doença que não pode fazer o jejum, não tem problema, não precisa fazer, ou faz as horas que você conseguir, tá? Eu vou explicar, né, os benefícios do jejum, né? O jejum, ele é milenar, né? Tem muitas pessoas até que fazem o jejum religioso, né? Mas ele é muito benéfico para a nossa saúde também do corpo. Por que acontece? Essa abstinência de alimento, né, que a gente passa por algumas horas, quando a gente para o nosso corpo, né, para essa máquina, as nossas células, elas começam a eliminar as toxinas. Elas entram num processo chamado autofagia, que elas vão, tipo, ingerindo as células que não estão boas, ou que estão envelhecidas, que não estão bem. Então, o que acontece? Ele favorece, né, o equilíbrio da glicose no nosso corpo, a pressão arterial, outra coisa também, o nosso controle. Porque o que acontece? A gente come tanto no automático, tão acostumado a comer toda hora, que a gente começa a perceber e entender o nosso corpo. Então, o que acontece? O jejum intermitente, ele vai ajudar nesse, né, principalmente para quem está querendo perder peso, assim, e ver o resultado logo, ele ajuda bastante, porque o que acontece? A gente vai começar uma estratégia de 12 horas e na outra semana vai mudar.
E na outra semana vai mudar também. São 3 semanas com horários diferentes de jejum. Então, assim, cada um tem que respeitar, claro, o seu corpo, né? Entender o processo. Às vezes, eu não aguento tanto tempo, então vamos começar devagar. Mas quem já está mais acostumado, ou já fez algumas vezes, vai conseguir fazer. Eu mesmo não sinto dificuldade do jejum, é uma coisa que eu tô acostumada. Então, o corpo vai acostumando mesmo, tá? Aqui tá falando um pouquinho. Então, a gente vai mandar também esse material para vocês, falando um pouquinho dos benefícios, né, do jejum e da alimentação saudável. E assim, gente, o que que eu falo? Às vezes a gente na nossa cabeça, tipo, vou fazer dieta, vou começar algo mais saudável. Nossa, gente, é muito caro. Fazer dieta é caro, gasta um monte de coisa, tem que comprar aqueles alimentos sem glúten, sem lactose, sem aquilo, sem isso, e você vai no mercado, é tudo caro. Gente, é comida de verdade, é comida do dia a dia. Se você vai na feira, você. Essas 2 semanas eu comprei folha de R$ 1 até. R$ 2. Então você chega naquele finalzinho, que tem bastante coisa barata, a gente consegue encher a geladeira cheia de coisas saudáveis, frutas da época, é, ovos, carnes, frango. Então assim, a gente tem muitas opções, a gente consegue ter variedade e não precisa usar desculpa, é tudo muito caro, não dá. Então, assim, o que que a gente tem que substituir? Substituir as substâncias alimentares, né, que são os alimentos industrializados, por comida de verdade. Aí eu até falo que é desembalar menos e descascar mais. Então, a gente vai comer comida simples, né? É esse suco que eu dei a receita de manhã, é um ovo mexido, no almoço, vegetais, grãos, cereais, uma carne, no lanche eu vou comer um pedaço de queijo, umas castanhas, um iogurte, tirar essas substâncias, essas alimentos que a gente tem muito açúcar, muita farinha branca, que inflama o nosso corpo, e comer coisas que vêm realmente da natureza, da terra, que torna o nosso corpo mais saudável, mais forte. Tá bom? Então, basicamente é isso, né? A gente também vai abrir, vou explicar um pouquinho para vocês como vai funcionar o grupo, tá? O grupo, a gente vai deixar 2 horários ele aberto, né? Tipo das 7 ao meio-dia de manhã, e aí no final da tarde também das 6 até umas 9 horas da noite, tá? Por que que a gente não vai deixar ele o tempo inteiro? Porque às vezes, como tem bastante gente, de repente a gente não consegue acompanhar todas as perguntas, ou o grupo fica muito cheio de mensagem, e aí as pessoas podem se incomodar ou ficar, ou ter muita coisa e não conseguir acompanhar as informações. Então, assim, surgiu alguma dúvida, anota no caderninho, anota numa agenda, e aí nos horários que a gente for abrir o grupo, vocês podem fazer as perguntas, tá? Todo dia a gente vai colocar algum material, uma sugestão, ou uma receita, ou a semana que for trocar o cardápio, a próxima estratégia, a gente vai colocar a estratégia que a gente vai estar usando, e também a gente vai tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Ô, Laura, a gente vai passar para a parte das perguntas ou a Cindy vai falar, tá aqui já? Não, eu vou passar o vídeo dela só no final, tá? Essa aqui é a parte da pensar no que comer é mais importante também do que quando comer, né? Dos alimentos que você falou, pode passar, né? Ó, essa parte aqui é um pouquinho da parte do emocional que eu conversei com vocês, tá? Então, eu realmente estou com fome, eu faço com os meus filhos isso já, porque eu queria ter metade da consciência corporal há 15 anos atrás que eu tenho hoje. Então, se eles tiverem uma pontinha disso agora, desde criança, isso vai ajudar muito eles na vida futura. Então, assim, eu até brinco com eles assim, a fominha da barriga ou a fominha da cabeça, né? Então, pensar se... E começar, gente, eu acho que, assim, se vocês aproveitarem essa oportunidade para se observarem, quais são os momentos que eu mais dou uma desintegrada, assim, e saio do eixo, do foco? É quando eu fico nervosa com alguma coisa, é durante o trabalho, é quando eu estou muito ansiosa por alguma coisa que vai acontecer, ou porque eu estou triste, aí eu preciso comer. Eu percebi, tá, no meu processo aí de autoconhecimento, que eu fazia comida de 2 coisas que não são saudáveis. A primeira, eu fazia uma compensação. Então, se dava alguma coisa errada, eu pensava assim, então, eu vou pelo menos comer isso aqui. O corpo buscando uma serotonina, né?
você tá frustrado com alguma coisa. Então eu percebi, assim, que eu tava frustrada, chateada, às vezes discutia com meu marido, tava nervosa com alguma coisa que deu errado, eu já ia lá, geladeira, cozinha, não sabia nem o que estava procurando lá. Então eu percebi que eu fazia comida de compensação. Então eu comecei a perceber. E o meu segundo movimento, acho que eu fazia um pouco de todos os erros da alimentação. E eu ainda observo isso, porque não é uma coisa que acaba do dia para noite. Eu ainda me pego fazendo esses movimentos várias vezes. Só que agora, depois que você tem uma consciência dos porquês, você começa a ir de maneira mais consciente, de abrir mão de maneira mais consciente. E a outra maneira que fazia era de compensa, não, eu falei já compensação, né? A punição. Eu também me punia. Se eu não conseguia alguma coisa, eu ia me punir comendo para não conseguir meu resultado, assim, sabe? Essa foi talvez o padrão mais desafiador de eu perceber, porque a gente não acha que a gente já se pune, e algumas vezes, para algumas pessoas, como era para mim, algumas vezes eu fazia isso de punição, assim, também não vou comer, também não vou conseguir ficar magra mesmo, não vou comer isso aqui, então, assim, isso acontece, a gente tem que, então, perceber isso, fazer essas perguntas pra gente, né? Tô naquele momento agora, eu vou abandonar aí o desafio, vou ir comer alguma outra coisa, por quê? Qual que é essa emoção? Eu coloquei aqui que a gente precisa aprender a decifrar mais nosso corpo, nossa mente e decifrar os sinais que fazem com que tenhamos essas compulsões. E a gente tem um olhinho que vai ajudar muito com isso, né? A toranja, que é o grapefruit, ele tem no Smart Sasse, tá? E ele é um dos componentes do Smart Sasse e ele é o óleo da compulsão. Ele ajuda muito, tá? Deixa eu passar aqui para a próxima. Então, aqui, ó, a pergunta que todo mundo fez desde a segunda-feira, né? Afinal, o que eu vou comer? Agora aqui é você, né, Tati? Aqui vocês já receberam essa lista, os alimentos evitados, né, Tati? Por causa de Uhum. sódio, excesso de. Agora eu queria ver se alguém tem pergunta, né, Lau? Porque a gente vai mandar esse material no grupo, então vocês vão conseguir entender. Tá bem explicadinho, tá com figurinha, tá com desenho, Oi, vai o Tati, eu vou abrir cardápio. o cardápio aqui, o cardápio número 1, para você explicar um pouco sobre ele, tá? Então, gente, a primeira semana vai ser assim, ó. A gente vai começar com um jejum de 12 horas, né? E a gente vai fazer todo dia. Gente, 12 horas é super fácil, vai. Vai jantar 8 da noite e tomar café 8 da manhã, vai. Isso aí todo mundo consegue. Bem, bem simples. Aí vai ter a sugestão lá do café da manhã, né? Que vai ter o suco, né? E aí tem outras coisinhas também para comer, ovo, tal, outras opções também. E aí depois vai ter um lanchinho da manhã, para quem quiser, tá? Outra coisa, gente, o cardápio, ele é uma sugestão. A gente não precisa assim, tipo, nossa, tem um lanche da manhã, às 10 eu tenho que comer. Não, você não tá com fome? Não come. É importante de perceber se a gente tá com fome ou não. E também depende da nossa rotina. De manhã minha rotina é tão corrida que eu acabo não comendo e tá tudo bem. Eu tô bem. E tenho saúde, tá tudo ok. Aí, o almoço, depois tem um lanche da tarde, depois tem o jantar. E aí, de repente, se a gente quiser mudar alguma coisa, eu não gosto de jantar, eu prefiro uma fruta, eu prefiro tomar um suco, esse suco detox. Você gente que já me perguntou, eu posso à noite também tomar? Pode. Então, assim, o cardápio é uma sugestão, mas a gente tem que fazer com que ele encaixe na nossa vida e na nossa rotina. Tem Então, é alimentos que legal. às vezes você não gosta, né, Tati? Pode ser que tenha aqui queijo, você não gosta de queijo. Ou alguma intolerância também alimentar, porque o que acontece? A gente está num grupo, então a gente está trabalhando algo de uma maneira mais geral. Mas é importante a gente perceber se tem alimento que a gente não se dá tão bem, ou que tem alguma intolerância. Então, é importante a gente é, entender essas coisas e saber substituir, trocar, né? Ou mudar os horários, enfim, conseguir Ó, acoplar a Tati, nossa a Carol rotina. colocou aqui no grupo que ela tem uma intolerância. Uhum. Então, a gente vai ter, aqui tem opções já no cardápio, a gente vai colocar mais também. Todo dia a gente vai colocar sugestões novas, tá? Então, vocês podem aproveitar assim, eu gostei daqui da receitinha que eu aprendi da panqueca de banana. Eu, por exemplo, quando eu fiz o desafio, eu aprendi uma panqueca de banana. Banana amassada, um ovo, panqueca, canela
Eu adoro. Eu ponho uma colherzinha de pasta de amendoim. Eu adoro uma castanha e assim, eu como isso muitas vezes de tarde. Eu nem faço uma coisa tão diferenciada, tá? A Renata perguntou. Pode falar, Renata. Tem uma pergunta. Tati, e, e, e eu que sou diabética, como é que eu faço nesse cardápio? Porque eu vi ali de arroz e tal, diminuo o arroz, não coloco. Ó, o arroz tá numa quantidade bem pequena, porque esse cardápio é um cardápio mais low carb. Então, quem é diabético também pode seguir. Eu vou passar também no grupo uma receita de a gente chama de arroz porque é como se fosse um arroz de quinoa. A quinoa, ela tem um índice glicêmico bem mais baixo, tá? Então você pode Uhum. também fazer esse arroz de quinoa para poder comer no lugar do arroz, é uma opção também. Então a gente vai dar umas outras sugestões. Também tem aquela misturinha de 7 cereais, também eu indico bastante, que ele não é só o arroz, são grãos integrais misturados e o índice glicêmico também é menor. Mas esse é um cardápio bem low carb. Então, assim, é um cardápio que pode ver que não tem pão. Eu nem coloco, tipo, pão integral, torradinha, porque o trigo em si, hoje, como o trigo tem muito glúten, ele acaba sendo um alimento mais inflamatório, né? Então, é bom a gente deixar ele para as exceções, né? Tipo, tem um aniversário, tem uma festa, vou comer um pedaço de pizza e deixar no dia a dia sem. Eu prefiro não tá colocando o pãozinho. E a quantidade que eu coloquei de arroz também é bem pequena. Pode ser Tá, também o arroz integral, mas vou colocar também lá a receita do arroz de quinoa, tá bom? e coloca a receita do Ótimo, arroz de couve-flor também, que é muito obrigada. gostoso. Ah, o de couve-flor também é uma opção boa também para substituir. Eu adoro. Joia. Alguém tem mais pergunta? Deixa eu. Bom, as dúvidas vão surgindo aí no meio do caminho, então por isso que a gente criou o grupo, né? Para E poder. a gente preparou aqui para vocês, ó, vamos mandar lá no grupo agora esse e-book, ó. Vocês podem imprimir aqui, tem as anotações para vocês fazer cada dia. E aqui, ó, que legal. O acompanhamento de cada dia, ó. Então tem para todos os dias. Aqui aquela fichinha inicial, ó, para anotar aí as medidas, o peso e a água, gente. Eu vou passar agora para vocês o vídeo da Cindy. Ela é uma aromaterapeuta, ela é da área da saúde, trabalha com enfermagem. E assim, ó, dica de ouro, amigos da garrafa. Amigos da garrafa de água, tá? Lembrando que os óleos essenciais, porque eles são puros e muito fortes, a gente não toma eles em copo de plástico, tá? Então, eu gosto da garrafa de inox, pode ser copo de vidro, de alumínio, mas nunca em plástico, tá bom? Então, assim, a ingestão de água, ela vai ser fundamental para o sucesso aqui do protocolo, né, Tati? Porque esses óleos, gente, vou falar uma coisa para vocês. Não tem como vocês não seguirem esse protocolo por 21 dias e não sentir o impacto desses óleos. É impossível. Só se não usar, tá? Se vocês usarem os óleos, tanto na ingestão quanto na parte aromática, vou colocar o vídeo aqui da Cindy. Depois ela vai fazer uma aula também, a gente vai gravar uma aula para vocês do desafio. Hoje ela tinha a apresentação do filho dela, então ela não ia conseguir chegar. Mas ela gravou, explicando para vocês como que os olhos funcionam no nosso corpo. É impressionante entender isso, tá? E é muito legal. A gente vai dar algumas dicas aqui também, que algumas pessoas acabam tendo outros olhos, às vezes querem usar, a gente também ela vai poder responder, tá? A Aline tem uma pergunta, depois a Renata. Pode fazer, Aline. Aline, tô sem áudio, não tô te ouvindo. Então fala para outra ir fazendo, aí a Aline vai tentando Vai mexer. fazer a pergunta, Renata, enquanto a Aline tenta abrir o microfone Outra, Aline, dela? se você não conseguir, escreve no, Não, no... porque. Não, só porque a mãozinha ficou levantada. Mas eu só tinha aquela pergunta mesmo. Ah, entendi. E a Aline, consegue escrever, Aline, a Voltou. pergunta? Não, atualizei aqui. Estão me ouvindo agora? Sim.
Não, eu só queria compartilhar que eu entrei no desafio por conta de estar usando os olhos e ser a única coisa que fez eu sair, movimentar minha balança. Porque, assim, para quem me conhece, oi, eu sou paciente bariátrica, tá, gente? Eu fiz cirurgia bariátrica há 3 anos e eu tô num pós-parto aí. Eu ganhei o neném, não mais tão pós-parto, mas o meu bebê tá com 6 meses. E eu tava com o mesmo peso desde que o neném nasceu, não movimentava a balança. Eu engordei, eu reganhei todo o peso que tive eliminado depois da cirurgia bariátrica. Com a gestação, eu reganhei ele completo. Inclusive, eu estava com o mesmo peso do dia da cirurgia no dia do parto, exatamente o mesmo peso. E não, o neném nasceu 6 meses e não mudava a minha balança. Eu estava desesperada, porque todo mundo fala que a gente bariátrica, amamentando e emagrecer, e não emagreci. Eu comecei a tomar, fazer ingestão dos óleos, sem seguir nenhum protocolo, tá, gente, do desafio de 21 dias, nada disso. Mas eu comecei a fazer ingestão do grapefruit, por conta da compulsão, e do lemon. Eu ainda não usava o Smart SAS. E foi a única coisa que fez a minha balança movimentar para baixo. Então, hoje, eu me pesei para poder anotar, com 112 quilos. E eu estava com 118 quilos há 7 semanas atrás. Então, eu emagreci 6 quilos já, tomando os óleos. Então, sem fazer jejum intermitente, sem fazer nada disso. Me ajudou demais, principalmente com a compulsão, porque o meu gatilho é semelhante ao da Ana Laura, principalmente por punição, por cansaço, eu vou lá e eu como, né? E que mãe não fica cansada, né? Então, imagina. E então foi isso, mudou minha vida. Por isso que eu tô no desafio, por isso que eu falei para as pessoas virem para cá também. Então, acredita, gente, porque funciona. Sempre comi porque eu estava cansada, sempre comi porque eu estava exausta. Ai, que preguiça, pede uma pizza, não vou cozinhar. Eu como para compensar o cansaço. Acho que esse é o mais que eu faço. Mas ingerir o grapefruit, principalmente na garrafinha de água durante o dia, eu passo o dia que eu nem percebi. Eu estava aqui agora, vai ficar gravado. Eu estava com a Adaptive, porque eu estou bem tensa, porque eu estou meio doente, acho que dá para perceber um pouquinho pela minha voz, e para eu ver se eu relaxo e tal, porque eu já estava pensando em comer. Então, acho que a gente tem que entender isso, principalmente de quanto que é, por que eu como. Se a gente aprender isso, a gente consegue voltar os eixos e, quem sabe, voltar a emagrecer. Escrevi aqui, ó, que eu quero voltar para os meus 80 quilos, e eu vou chegar lá, gente. Esses são os primeiros 21 dias. Eu acredito muito no que a Tati, o que a Ana fala, viu? Então, bora lá. Com certeza, Aline. E tá registrado aqui, a gente vai gravar a próxima depois. Eu vi alguém colocando aqui também que tem dificuldade com ingestão de água. Eu tinha muito, mas com os óleos eu adoro. E, gente, o Smart Sasse, ele é o óleo que faz minha lombriga dormir. Eu tomo antes de treinar e eu voltava para casa do Muay Thai para comer a geladeira, se eu pudesse. Eu falo que ele me deixa mais calminha, me deixa uma lady, que normalmente eu não como assim igual uma lady. Eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo da Cindy, para vocês conhecerem ela. Ela tá no grupo, pode chamar a Cindy Mara lá no grupo para perguntar do óleo, ela vai responder. Ela é uma maravilhosa, eu vou deixar ela falar no vídeo, que ela tá se apresentando, vai falar um pouco, e depois eu vou postar todos esses vídeos no Instagram. Então, vocês vão ter acesso a todos eles, tá bom? Todo o material, vamos colocar tudo no PDF, tá? Então, eu vou colocar aqui. Não estamos ouvindo, Laura. Tá Não? pequenininha também a imagem. Espera lá. Hoje eu vou levar para você. Ainda não. Enquanto a Laura tá tentando aí, a gente vai conversando. Meninas, também no grupo é legal vocês colocando os resultados, as dificuldades de vocês. Por que é legal o grupo? Porque
às vezes uma pergunta, ou uma realização, um sucesso da outra, vai incentivando o grupo a continuar, né, no processo, no desafio. Então, é bem bacana a gente vendo o resultado da outra, vendo a dificuldade também, é legal a gente compartilhar, isso eu tô conseguindo, isso não. Ah, esse hábito eu adquiri agora, para mim tá mais fácil, porque vai ajudando uma outra a ficar mais empolgada, né? Enfim. Outra coisa também que eu ia falar, ali nas opções de proteína que eu coloquei, tem gente, eu acho que não sei se é uma ou duas, três pessoas já me falaram que são vegetarianas, que não comem carne, né? Então tem a opção de ovo, depois eu vou colocar uma listinha de substituição também. Queijo, acho que vegano não tem ninguém, é só vegetariano que tem aqui, né? Alguém é vegano? Tá, eu sei de vegetariana só. Então tá, a gente passa uma listinha também de substituições de coisas que tem um aporte proteico para poder a pessoa também tá seguindo o cardápio direitinho. Olha só. Alguém fez... Tati, vê se tem pergunta aí. Eu vou mostrar para vocês aqui e vou postar o vídeo no Instagram e já mando o link lá para vocês. Aí já aproveitam, já seguem a página lá, tá? Esse aqui é o Smart Sassy, é o meu óleo favorito. Desde que eu comecei esse processo, eu também fiz um procedimento de cirurgia. Foi um mais simples, né? Não tive aquela parte de mudar a parte da nutrição, absorção, intestino, mas também cheguei e pensei, meus problemas acabaram, né? Agora você magra para sempre. Na verdade, não, né? Eu comecei a ganhar de novo todo o peso e eu pensei, poxa, eu já cheguei numa cirurgia e eu não emagreci, então, tipo, game over para mim. Eu pensei assim, né? E aí eu falei, não, eu vou cuidar da minha saúde. E foram 17 quilos, desde que eu comecei a fazer esse processo. Por isso que esse óleo é meu favorito. Ele virou meu brother, ele super me ajuda, tanto na parte emocional, como na parte de dar gás. Ele é um pré-treino maravilhoso, os ingredientes dele são maravilhosos, tá? Então, aqui, eu vou colocar também no grupo o protocolo para vocês de como usar, tá? O horário, dia, quantas gotas, a gente pode inalar. Mas ele é um óleo ele é o blend metabólico da doTERRA. Ele tem a toranja, que é o grapefruit, que vocês têm ele extra ainda para potencializar. Ele tem o limão siciliano, ele tem hortelã-pimenta, gengibre e canela. Então, sabe aquele shot perfeito? Antigamente eu fazia shot matinal. Eu ia lá, espremia um negócio, colocava outro. Agora eu pego os óleos e faço assim, ó, gengibre, canela, cúrcuma, tudo em óleo. E Smart Sassy. E tá. Ainda coloco as gotinhas do própolis. Então, assim, tem algumas sugestões que a gente vai colocar aí para vocês. Esse óleo, ele é muito legal. O grapefruit tem no blend metabólico, ele tem lá no Smart Sassy. Ele faz uma desintoxicação, problemas mamários, uterinos, obesidade, aceitação do próprio corpo. Ele é um óleo muito bom. Olha só, pode aumentar a longevidade e a saúde cerebral. A Cindy gravou um vídeo sobre isso, eu vou mandar para vocês. Isso é muito, muito legal. Então, você entender que um óleo essencial, gente, ele cuida da nossa saúde, tá? Eu falo que remédio trata a nossa doença. Óleo essencial trata a nossa saúde. Uma das coisas que a gente vai colocar para vocês é assim, qual inalar, qual tomar na água. Tem 3 formas de usar os óleos. A gente pode usar eles topicamente, que é quando a gente passa na pele com óleo de coco. A gente pode usar aromaticamente, que é no difusor, igual aqui. Mas aí, se você não tem um difusor, você põe uma gotinha do óleo na mão, espalha, e inala umas 10 vezes bem profundo, tá? É assim que a gente faz a parte E o sistema límbico, ele é tão forte, gente, que em 32 segundos as propriedades do óleo já estão no cérebro, agindo lá. É uma das formas mais rápidas de agir no corpo. Tanto que as drogas mais pesadas, elas são inaladas, né? São cheiradas. Então, assim, e eu gosto de falar assim, gente, tem óleo para tratar todas as coisas, tá? A gente quer que vocês tenham uma experiência com esses óleos essenciais. Se vocês já usam,
Agora, até eu aprendi muito mais sobre esse trio para usar de uma maneira muito mais eficaz. Se vocês ainda não usam os óleos, que bom que vocês estão aqui, bem-vindos a essa experiência. O nome desse grupo, do meu grupo, sempre foi Experiência Ponto do Terra, que eu acredito que as pessoas têm que ter a própria experiência. Seja como eu, que tive uma queimadura na mão, a Tati, que a Valentina tinha otite de repetição, a Aline com a cesárea, com a cicatrização da cesárea, cada uma com o que buscou para ver se funcionava esses olhinhos naturais. Como assim óleo natural? Esse óleo natural, gente, tem 70 vezes mais potência que a planta. Para vocês terem uma ideia, uma gota de peppermint, hortelã-pimenta, uma gota equivale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Então, é muito mais potencializado do que a gente fazer ingestão de um chá direto, tá? Então, vocês têm aqui na mão a natureza potencializada no vidro para a gente usar. 100% natural, orgânicos, os óleos essenciais, eles não têm contraindicação. Então, é uma solução natural para a família inteira. E é assim, eles vão ajudar a gente com as nossas patologias e tudo mais. Mas eu gosto de contar para vocês que o óleo não trata doença, o óleo cuida da saúde. Remédio, ele trata sintoma. Você toma um remédio para algum sintoma de alguma doença. O óleo, ele faz o contrário. Ele cuida da nossa saúde. Um exemplo disso é o Zengest, por exemplo, que é um blend para a parte intestinal, tá? Se a pessoa está com constipação, não consegue ir no banheiro, ela vai tomar o Zengest para equilibrar essa parte intestinal, para limpar o corpo de metais pesados. Se a pessoa está com diarreia, que é totalmente o contrário, ela também vai tomar o Zengest. Então, assim, o mesmo óleo, ele vai ajudar tanto a pessoa que está, como ele é um óleo para a saúde intestinal, ele vai ajudar seja qual extremo você está. Diferente do remédio. O remédio tem que dar ou um laxante, né? Ou um outro para hidratar, para a pessoa se recuperar. Então, o óleo trata a saúde. O nosso corpo, meninas, é muito inteligente. Ele sabe o que fazer. Os óleos só dão para o corpo o que ele precisa. Essa é a grande diferença das soluções naturais. Tá? Ô, Laura, eu ia até falar isso, que algumas pessoas, né, tô no grupo para realmente para emagrecimento, e tem outras que não, né, para ter mais saúde, mais disposição. Inclusive, vamos por, mas o Smart Pass é só para emagrecer, eu tomo ele todo dia, e eu não tô emagrecendo mais, porque agora eu cheguei no meu peso, então o meu corpo entende que esse é o meu peso e eu não tô emagrecendo mais. Eu continuo fazendo exercício, eu continuo me alimentando bem, mas agora eu cheguei no meu peso, então o meu corpo entendeu que esse é o meu peso e eu mantenho ele. Eu continuo tomando limão? Sim. Eu continuo tomando Smart Sass? Sim. Continuo tomando grape? Sim. Por que acontece? O óleo me ajuda o quê? A manter meu sistema imunológico saudável, meu intestino saudável e me dá energia. Então, o que acontece? Ele tem canela, ele tem gengibre. Outra coisa, gente, uma coisa que me ajudou, assim, demais. Eu não sei, assim, depois que comecei a usar os óleos com... Quando eu comecei a usar, eu esquecia muito, porque a gente não tem o hábito. Então, quando aparecia alguma coisa, o ouvido tá doendo, vamos passar. Mas hoje já faz parte do meu dia a dia. Então, eu acordo, antes de ir pra academia, eu vou lá, ponho no meu copinho, tomo. Tem muito tempo que eu não pego uma gripe, que eu não pego um resfriado. E se eu tenho, é algo muito rápido que eu consigo combater com os próprios olhos. Eu não preciso tomar, tipo, remédio. Antibiótico, nossa, eu não consigo me lembrar quando tomei um anti-inflamatório ou antibiótico. Então, o que acontece? Porque meu corpo tá com a imunidade mais forte, porque eu tô mais saudável, porque eu tô... eu tô... não é tratando... cuidando da saúde, né, Tati? Cuidando da saúde, da imunidade. Não cuida, eu falo assim, que a medicina de hoje em dia, ela cuida da doença, não da saúde. Você vai no médico, ele vê a doença que você tem e dá o remédio que você precisa. Mas o que eu tenho que fazer? Efeito colateral e te causa outra doença, né? O remédio Exatamente. O que eu faço para reverter esse quadro? Como que eu posso mudar? Com alimentação saudável, com os hábitos saudáveis, com uso de soluções naturais. Então, é muito bacana, porque eu acho que tem gente que tinha essa dúvida, mas eu não quero emagrecer, e aí? Não, é para todo mundo. Quem vai emagrecer vai auxiliar. Quem tá no peso, você vai conseguir manter, mas o seu corpo não vai ficar inflamado, o seu corpo você vai ter mais saúde, imunidade vai ficar mais forte. Por isso que o nome é simplesmente saúde. A gente está falando aqui de saúde, que é muito mais que um emagrecimento, é ter um corpo saudável, um corpo que a gente merece. O óleo de limão, por exemplo, gente, uma gota todo dia, é um óleo que é um detergente.
Ele é um detergente. Inclusive, ó, quando eu tiro aqui o rótulo dos meus olhinhos, sabe essa cola que fica no vidro, que a gente não consegue tirar? Você pinga uma gota de limão, não faz nem esforço, sai a cola. Se você pegar o óleo de limão e pingar num copinho plástico, faça um teste aí, todo Meu mundo tem marido limão. brincou, Ana, falou que é a água raiz natural. Se você deixar no copo plástico, gente, põe na pia, porque vai cair o fundo do copo. Agora, vocês imaginem ele fazendo esse detergente da gordura dentro do nosso corpo. É isso que os óleos fazem. E um limão todo dia, por exemplo, que é um óleo super em conta, é um óleo que é anticancerígeno, né? Porque um corpo alcalino, ele não inflama. Um corpo alcalino, ele não desenvolve, não cria um ambiente para desenvolver uma inflamação, que é o câncer são células inflamadas, por exemplo. Então, assim, uma gotinha, porque eles são muito potencializados. O pessoal fala uma gota, quando tiver 2 gotas, são 2 gotas. Então, não precisa ter exagero, porque eles são potentes. Vocês vão perceber, ao começar a usar eles, a gente não fecha direito, ele começa a desfazer a caixinha e tudo mais. Então, assim, é tratar da saúde, como a Tati falou. Eu tenho mais de 2 anos, gente, que eu não tomo um remédio, nem para dor de cabeça. Ontem eu passei um susto aí com meu pai, fui pro hospital, me veio uma dor de cabeça, eu já peguei o peppermint, lavanda, acabou. Não usei nada. Eu tenho uma filha de 4 anos que nunca tomou antibiótico, nunca tomou corticoide, nunca tomou, ela já tomou alívio. É o único remédio que a menina já tomou. Então, assim, você cuidar da saúde da tua família, da tua saúde. Então, assim, eu tomo todos os dias óleo, eu não tenho nenhuma doença. Só que eu não peguei nada. Se eu peguei Covid, não tive nenhum sintoma. Se eu tive alguma outra coisa também. Então, eu tinha muita infecção urinária recorrente. Tem 2 anos que eu não tenho nada. Então, assim, os óleos vão cuidar da nossa saúde. E o legal da gente estar junto aqui, ó, como a Tatiana falou, a gente compra ali e fica mais esquecido do lado. Talvez você já tenha até tido óleos essenciais em casa, mas ficou lá na gaveta. Vou contar uma coisa, tá? Na gaveta o óleo não funciona. No armário também não. A gente precisa abrir. Eu canso de ir na casa das pessoas que pediram a meses óleo. Eu falo, tava lacrado teu óleo. Como assim? Um peppermint lacrado? Então, assim, usa. E o legal é que a gente tá aqui no grupo, lembrando, incentivando para ninguém esquecer, tá? Então, a gente vai colocar os protocolos no grupo, vamos colocar os vídeos no Instagram. Olha lá, a Aline já tá no Grape. Muito bom, Aline. Para vocês, se tiverem dúvidas, podem mandar pergunta. Como a Tati falou, o grupo vai estar aberto 2 vezes por dia, para a gente não dar uma. Ô, Às vezes Ana, a pergunta de uma é de outra, né? E para a todo mundo Manuela conseguir falou acompanhar. que ela tem dificuldade, a Manuela falou que ela tem dificuldade de beber água, né? Aí você falou, com os olhos, mas você não chegou a dizer por quê, porque é delicioso, é uma delícia. Você A minha toma água garrafa, saborizada, sabe? Então, é um suquinho, vamos dizer assim, né? É uma água a minha saborizada, é garrafa, meus filhos já gostoso. sabem. A Melissa, de Não, 4 anos, pega e fala: mãe, que óleo, mãe? Qual é o óleo que tem? Porque não adianta vir na garrafa da mãe daquele golão que vai sentir o óleo descendo, entendeu? E assim a gente vai tomando. Então, eu faço meta de garrafa. Tenha de manhã, até treinar, voltar da academia, depois mais uma de manhã, aí depois das 6 a gente vai diminuindo aqui para dormir bem. Essa é a outra pergunta, tá, gente? Só para a gente concluir. Já tá dando 1 hora. Só para a gente concluir. Quando a gente pergunta para 10 pessoas, vocês dormem bem? De 10, 8 ou 9 falam que não dormem bem. Se a gente perguntar aqui, ó, para vocês que estão com a câmera ligada, quem é que dorme bem? Uma noite de sono, de deitar, dormir, acordar descansada, dormiu plenamente? Aline, uma. Que mais? Que eu tô vendo com a câmera aqui, acho que só uma, Tati, 2. Então, olha só. Por que o emagrecimento começa com uma boa noite de sono? Quando a gente dorme bem, os nossos hormônios são preenchidos, que nem a bateria, que a gente vai carregar a bateria do celular para acordar preenchidinho. A leptina, por exemplo, que é o hormônio da saciedade, é dormindo. É num sono bom que ela melhora, tá? Eu sei que a maioria aqui já tem outros olhos. Então, de vez em quando, eu vou colocar aqui, por exemplo, para começar para o bom sono, é a lavanda. Muitas de vocês aqui já têm a lavanda em casa. Adaptive, lavanda, cada um tem a sua. Uma boa noite de sono, gente. Investir isso aqui, ó. Investimento, eu tenho um em cada quarto. Dormir bem, a gente passa 1/3 da vida dormindo. Então, não tem o difusor ainda? Põe no travesseiro, pinga na mão a lavanda, inala. O meu marido era o mais cético dos olhos, ele não acreditava em nada, me chamava de curandeira,
falava que eu ia passar óleo em tudo. E hoje ele vai viajar, vai para o hotel, eu fico sem o difusor no quarto, porque ele leva, senão ele não dorme. Ele leva travesseiro, difusor e adaptivo. Então, e outra coisa que é importante falar, eu adoro lavanda, as crianças adoram lavanda. A minha filha de 9 anos curou um bruxismo com lavanda todas as noites, que é tensão. Então, a Mariana tinha um bruxismo severo, desgaste nos dentes, tá? A Cindy tá falando para os autistas, nossa, os olhos são impactantes, essa é a palavra, impactantes. Trabalha muito nossa emoção. E o Henrique era sonâmbulo, teve um desfraude meio com escapes noturnos, então ele acordava agitado, nervoso. Acabou isso na minha casa. A Melicinha apaga com a lavanda, mas o Daniel, tipo, ele não apagava com a lavanda. Apesar da lavanda ser maravilhosa, restaurar nossos neurônios enquanto a gente dorme, ele não... Aí ele descobriu o capim-limão, lemongrass. Um dos óleos mais em conta. Ele viciou no lemongrass e no adaptive. Então, assim, o que a gente recomenda a vocês? De repente, os óleos, eles agem diferente no nosso organismo. De repente, a gente vai indicar um óleo para você, para tomar para alguma coisa, e não vai fazer efeito. Quando a gente vai no médico, não é a mesma coisa? Você vai no médico, ele trata uma coisa, não tá fazendo efeito, você faz o quê? A gente não abandona o médico. Nunca mais vou no médico na minha vida. Nunca mais eu tomo um remédio. Não. A gente volta lá e fala, doutor, esse remédio não funcionou. Com óleo, gente, é a mesma coisa. Tá? Tem muitas propriedades. Assim como, para mim, tomar Tilenol e água, eu lembro que na gravidez o médico mandava Tilenol, não fazia nada. Tem gente que toma Tilenol, fica super bem. Tem gente que é Dorflex, que é Neosaldina, que é... Agora vocês vão começar a ter as receitinhas de óleos. Se vocês perguntarem aqui, ó, para quem já usa do Terra, qual que é tua receitinha aí de dormir, a Aline vai ter o ritual dela do sono, a Tati vai ter o dela, a Mônica vai ter o que ela mais gosta, eu vou ter o que eu mais gosto, e aos poucos vocês vão descobrindo, tá? Então, vocês têm aqui no grupo Consultoras de Bem-Estar, usem, perguntem, tá? Pode perguntar, às vezes, a dúvida de uma, responde a pergunta da outra, e vamos ter aí 21 dias muito legais de uma mudança mesmo de dentro para fora, tá? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, a gente vai colocar bastante coisa no grupo e vai se falar bastante, tá? Um abraço para vocês, boa noite, obrigada por esse tempo, e animem-se, foco na calça, pega o vestido, eu quero ver foto do vestido, que a gente vai vergonha de pôr no grupo e manda inbox, eu quero ver, tá? Pega aquela foto maravilhosa, plena, põe no grupo sozinha. Gente, eu quando eu comecei, eu não tinha nenhuma foto maravilhosa plena, que eu não tinha 14 anos, então não era nem meu corpo. Eu peguei uma foto de uma pessoa da internet, porque eu sou obrigada, eu botei a minha cara lá e fiquei olhando aquela foto, entendeu? Acho que a Renata levantou a mão, Rê? Ah, escreveu, tá animada. Então vamos lá, gente, animação pra gente começar. Acho que a maioria já tá com os olhos, algumas estão chegando. E amanhã a gente já começa, tá? Então, o nosso convite aí para estar com vocês. Ó, a gente já vai colocar no grupo o cardápio e a sugestão do protocolo dos olhos, a ingestão dos olhos, tá bom? E eu vou botar os links, gente. Assistam os vídeos da Cindy. É uma aula, tá? Ela até se prontificou a marcar um outro encontro para falar para vocês de como os olhos agem no corpo. Então, de repente, a gente marca quarta-feira que vem, ou na última, que a gente vai se encontrar de novo, e a gente vai agendar com vocês no grupo, posso fazer até uma enquete, perguntar qual que é o melhor horário para todo mundo, que ela, assim, ó, é uma aula, é para sentar e aprender com papel e caneta como usar esses olhos aí da melhor forma, tá bom? A Cindy tem Instagram? Eu vou pedir para ela tá lá no grupo, eu vou pedir para ela, acho que ela tem sim. Tá Beijo, bom, meninas? meninas, Sigam a muito gente lá e obrigada, vamos assistir boa os noite. vídeos, tá? Boa noite, vamos embora pro foco. Muito pro vestido do obrigada, Natal. beijinhos, boa noite. Obrigada. Parar a gravação.